paz do Senhor a toda a igreja, amém? Bom estarmos aqui como igreja reunida para glorificar o nome do Senhor. Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 5. Marcos 5. Glória a Deus. E eles atravessaram o mar, eles é Jesus e seus discípulos, e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos, conforme a sua versão, ou Evangelho. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e acorrentando-se e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava, suplicava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Eles lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se ao precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximavam de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez de você, o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra que nos é dada nessa noite. Que o Senhor possa iluminar a minha mente, meu coração, e que essa palavra, o Espírito Santo, eu falo a muitos, mas tu és aquele que fala ao indivíduo. Por isso, nessa noite, toca os corações com a tua palavra, é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu já preguei esse texto muitas vezes, nesses anos. Quem já me viu pregar na antiga, na igreja anterior, ou na anterior, sabe que eu preguei esse texto muitas vezes. E por ser um texto longo, eu quero, temos a ceia do Senhor, quero ser breve.
e também quero olhar para esse texto hoje, essa narrativa, e construir 3 alicerces nele para a gente construir alguma coisa espiritual para nós nessa noite. Fazer 3 perguntas que me chamou a atenção. Estas 3 perguntas estão baseadas nas 3 súplicas que existem nesse episódio. Quais são essas 3 súplicas? Primeiro, os espíritos inferiores, ou o espírito imundo, aqui considerado que estava neste homem, ele suplica a Jesus para que não fosse mandado embora daquela região. Por quê? É estranho a gente observar isso. Por que esses demônios, esses espíritos, pedem a Jesus? Não manda a gente fora daqui. A segunda pergunta, baseado também em uma súplica, é por que o povo daquela cidade suplicaram a Jesus para que ele fosse embora daquele ambiente. Que ao contrário, Jesus expulsava demônios, curava, libertava, e o povo se reúne, e a súplica é a palavra aqui dessa tradução, suplicaram a Jesus, vá embora do nosso território. Por quê? E a terceira coisa, que é ainda mais interessante, porque Jesus não permitiu que esse homem, agora liberto, quando ele suplica a Jesus para ir com ele, entrar no barco e acompanhar Jesus, a palavra suplicar novamente, implorar novamente está implícita. Jesus disse: não, você não vai comigo. 3 perguntas para a gente tentar responder e trazer verdades espirituais para nós. Esse episódio desse homem que está em Gerasa ou em Gadária, normalmente é ensinado em batalhas espirituais ou para olhar a respeito desse comportamento desses espíritos e a sua expulsão. Mas existe muita coisa aqui que nós temos que aprender, porque Jesus, ele faz uma travessia, ele vai para um outro território com um propósito, e o propósito era esse homem ser liberto para aquela cidade. E Jesus, chegando naquela cidade, esse homem com essa possessão se aproxima de Jesus, pergunta o nome dele, qual o seu nome, o que é incomum, mas tinha propósito. Meu nome é Legião. Legião é o nome dado a um grupo de soldados romanos, e esse povo está sobre a subserviência romana. Há uma coisa de sociedade, social, de cidade acontecendo aqui por trás disso tudo, para esse povo observar esse homem possesso com um olhar também diferente. Jesus expulsa, e quando ele expulsa, em vez do pessoal ficar feliz, alegre, que o doido que nem correntes poderiam prender, que o doido que vivia em sepulcros abriu os túmulos, que o doido que gritava na cidade de um lado para o outro, que o doido que poderia dar medo no povo, de repente, em vez de haver uma alegria e seguir a esse Jesus, um comportamento social, é o contrário do que se espera nas outras cidades que Jesus andou. Essas 3 perguntas são baseadas nisso. A primeira, no qual eu disse que está, é: por que no versículo de número 10, os espíritos inferiores imundos imploravam a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região? Sem entrar nos pormenores ou nos méritos desses espíritos, uma verdade nós temos que ter como consciência de reino de Deus e homens e mulheres espiritual. O apóstolo Paulo, ele vai dar uma doutrina, um ensinamento chamado de principados e potestades. Principados e potestades que vivem e atuam no mundo no qual nós vivemos, ainda que não enxergamos e por vezes não compreendemos ou sabemos. Esses principados e potestades, eles estão atrelados a poderes dominantes de governos, poderes dominantes da religião, poderes dominantes da política, poderes dominantes da sociedade, seja ela micro ou macro.
É um principado que existe inclusive dentro de uma genealogia ou de uma família, talvez. Mas fato que principados e potestades, poderes espirituais que não são de Deus existem para dominar determinada situação, governo, ideologia, processos sociais do inconsciente coletivo, que é chamado por vezes. E esses espíritos, quando olham para Jesus, quando observam que serão expulsos por Jesus, dentro da casa que eles estavam habitados, nesse homem, disseram: vamos embora, mas por favor, te imploro, não nos mande embora dessa região. Por quê? É muito óbvio isso daqui, porque esses espíritos, eles eram um principado que estavam conhecendo todo esse pessoal. Eles sabiam como atormentá-los, sabiam os seus medos, sabiam os seus traumas, sabiam os seus desejos, os seus horrores. Isso é principado e potestade. E com isso nós aprendemos a primeira lição, qual é? Que há coisa na sua vida, que existem coisas na minha vida, que existem coisas no meio que vivemos, que existem coisas na cidade que habitamos, que existem coisas na política no qual estamos no domínio de um poder governamental ou não, que existem coisas ideológicas, que existem coisas familiares, que elas só são quebradas e expulsas e retiradas no nome do Senhor Jesus Cristo e com o poder do Espírito Santo, e nada mais sobre essas vidas ou coisas que acontecem, chamado de principados e potestades. A luta que lutamos com a sabedoria, que lutamos com o nosso conhecimento, que lutamos com a nossa força, que lutamos com o nosso jeito de brasileiro talvez, mas há batalhas, há coisas, movimentos familiares, sociais, que só há um jeito de lutarmos, e não é contra a carne, e não é contra sangue, mas é com o poder da oração do Espírito, poder de Deus, poder do Espírito Santo em oração, que repreendemos, e essas coisas do qual estamos batalhando, só assim poderão ser derrubadas, expulsas e quebradas em nossa vida. Por muito tempo, ou por muitas vezes, alguém tem lutado por algo que não vai. Por muitas vezes alguém diz: há anos que minha vida é assim. Por muitas vezes alguém chega a dizer: o meu avô foi divorciado, a minha mãe divorciou, a minha irmã também. Se eu divorciar, é um processo natural dentro da minha vida. Nós temos a autoridade dada por Deus em nossa vida de transformar aquilo que vinha errado, contrário à palavra de Deus em nossa vida, e no nome do Senhor Jesus Cristo, mudarmos e termos uma história diferente a partir de então. Amém. Você não é obrigado a replicar os processos traumáticos da sua família, da sua genealogia, ou de pessoas em sua volta, se você entender que o poder de Deus pode transformar aquilo de errado em certo, em bem e melhor para você. Com o joelho no chão e oração, você entenderá que você pode ter uma nova história a partir de você e toda a sua família. Isso é quebrado com oração, com consciência, com crescimento no Evangelho. Esse povo dessa cidade, especificamente dessa cidade, era um povo muito esquisito. Era um povo que a psicologia, junto com a teologia, vai chamar de inconsciente coletivo, que produz esses espíritos dominadores. Como disse, não é nisso que eu quero falar. Até o fato dele gritar: qual é o seu nome? Jesus, pela primeira vez, ele pergunta, não é à toa, ele disse: a legião. Ou seja, nós estamos sob um domínio, e esse domínio de Gadária, de Gerasa, e Gerasa na sua raiz significa os possessos. Na cidade que a raiz significa os possessos, tem um homem mais possesso que a Bíblia vai nos mostrar. É uma cidade que foi dominada pelos gregos, dominada depois dos gregos por pelo menos 2 generais, Alexandre o Grande, Antíoco Epifânio, depois é dominado pelos hebreus, e agora é dominado por Roma. É um povo que não tem liberdade, é um povo que vive acorrentado existencialmente, socialmente, e nessa cidade é uma figura potencializada, representando a própria sociedade,
cidade em forma de possessão. Ele grita legião, o povo gosta desse homem, o povo gosta desse doido da cidade, o povo gosta que ele continue assim. Tanto é que o texto vai dizer que quando Jesus libertou esse homem, ele estava em pleno juízo, consciência, e falando, vai dizer que o povo agora que ficou com medo. Não é estranho? Eu tinha medo do doido. Eu tinha medo do cara que não tem corrente, que o segura, cortaria a volta de onde ele está. Mas quando vai dizer que agora ele estava vestido, plena consciência, juízo perfeito, batendo uma conversa com seus amigos, o povo veio, olha e diz: agora eu estou com medo, porque o doido deixou de ser doido e agora terei que olhar para a minha própria doidice. Essa batalha que existe quando eles dizem: nos deixe ficar nesse lugar, são coisas que nós temos que observar em nossa vida. O mundo espiritual existe, não é brincadeira. O mundo espiritual é real. Mas no nome de Jesus, que é o nome sobre todo o nome, isso pode ser rupto, quebrado na sua vida e na sua família. A segunda pergunta que eu quero suscitar nesse texto é o fato que no versículo 15, como eu disse, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo, se espalhou para todo mundo. Então começaram, o versículo 17, então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. E a pergunta é: por quê? Que gente é essa que não quer Jesus presente? Que gente é essa que olhou para o possesso, estava tudo bem, agora o possesso está liberto, em pleno juízo, agora não está mais bem, dizendo: vai embora, não queremos que você liberte o nosso povo de suas possessões. Eu penso que para responder isso daqui, eu tenho que juntar a loucura dessa cidade social, junto com o prejuízo que eles tiveram. Porque a narrativa vai dizer que quando ele diz: nos deixe então entrar nesses 2.000 porcos, Jesus o permitiu. Imagine o tamanho do prejuízo de 2.000 porcos, dessa manada de porco, que se jogaram ao precipício e se afogaram. Ou seja, para que houvesse a libertação de um homem, teve que ter prejuízo naquele lugar. Libertação, prejuízo. Em outras palavras, esse povo, existencialmente, socialmente, talvez até gostasse de Jesus, talvez até queria Jesus, talvez até ali mais um pouco por um tempo. Esse povo talvez até gostava da pregação de Jesus, só que eles queriam Jesus sem abrir mão do que eles tinham para poder seguir a Jesus. Você liberta homens possessos, mas não tem prejuízo. Você liberta vidas humanas, mas nós temos que arcar com o nosso bolso. Você transforma o possuído em alguém farto de juízo, mas isso mão de alguma coisa para isso acontecer. A resposta dessa é: pessoas que querem seguir a Jesus, mas estão rasos porque querem ter prejuízos em sua vida para seguir esse Jesus. Que prejuízo eu estou falando? Talvez se aprofundar nesse amor de Deus, se aprofundar no conhecimento de Deus e na glória de Deus, liberto por Jesus. Talvez seja necessário abrirmos mão daquilo que nós amamos. Talvez para seguir Jesus nós temos que renunciar àquilo que amamos. Foi quando Jesus começou a chamar o povo, disse: eu tenho que casar, eu tenho que cuidar do meu pai, comprei uma junta de boi, eu tenho um casamento para fazer, eu tenho muitos afazeres, depois eu poderei te seguir.
assim o fazem, não são dignos de colocar a mão no arado, na minha seara, no meu reino. Porque para seguir Jesus há uma coisa chamada renúncia, que se eu não renuncio naquilo que talvez eu mais amo, mais sou cobiçado, mais sou desejoso, aquilo que eu mais gosto de existir e ter, eu viverei de maneira rasa e meu coração, expulsando Jesus da minha intimidade, sendo apenas alguém que frequenta a igreja, alguém religioso, alguém que tem nomenclatura de evangélico, nomenclatura de cristão apenas, mas eu não vivo o poder de Deus, porque eu não quero renunciar àquilo que Deus está pedindo na minha vida. Para seguir a Jesus e ser feliz na sua vida, temos que renunciar ao nosso orgulho. Para seguir a Jesus Cristo e ser dignos de colocar a mão no arado, temos que renunciar aos nossos desejos, temos que renunciar ao nosso gosto que construímos ao longo da vida. Talvez Jesus exige de nós caminhada de vida, é preciso haver renúncias dentro de nós, para que possamos sair do e não expulsar a glória de Deus de nossa vida e de nossos corações. Mas para seguir a Jesus temos que abandonar o amor pelo dinheiro, o amor pelo trabalho excessivo. Talvez para seguir a Jesus eu tenho que abandonar o amor pela fama, o amor pelo sucesso. Talvez para seguir a Jesus no meu casamento eu tenho que que se aprofunda nessa Deus. Isso demanda por vezes prejuízo. Por isso que Jesus, ele perguntou, talvez seja por isso, ao cego: o cego que mendigava, que tu queres que eu te... Parece-me óbvio que alguém cego, Jesus, filho de Davi, Jesus não curou de imediato, perguntou: o que queres que eu te faça? Você está disposto a ter uma visão, mas ter que parar de mendigar? Terá que lutar para o seu próprio sustento, lutar para construir a sua vida? O processo da vida, você está disposto de reviver tudo que você ainda não... disposto de andar por suas próprias pernas? Queres mesmo ser curado, enxergar, recomeçar? Talvez você tenha orado: Senhor, eu quero recomeçar a minha vida, recomeçar tudo o que fiz de errado até hoje. Quero recomeçar o meu casamento que não deu certo, mas procuro alguém. Quero recomeçar a minha vida profissional. Quero recomeçar o meu ministério. A pergunta de que eu te faço: está disposto a renunciar às coisas do desejo do seu coração em sua vida ou não? Suplicaram para que Jesus fosse embora daquele território. Havia um homem no tanque de Betesda, 38 anos, a moçada toda já conhecia ele, por isso estava enfermo há 38 anos. Jesus chega mansamente nele e pergunta: queres ser são? Ignorante como eu sou, chato, ia dizer: não, estou vendo a paisagem, todo mundo brigando para entrar nessa água, está legal. Uma pergunta que, primeiro tempo, parece ser idiota. Queres ser são? Eu estou agitada, esperando que alguém me jogue. Tu perguntas: queres ser são? Para ter cura na vida, para ser curado, para ser liberto, para ser livre, temos que abandonar os nossos desejos, os nossos egos, ter prejuízos na vida daquilo que mais amamos, se desfazer, renúncia de vida. Essa é a palavra: renunciar àquilo mesmo que nós seguir a esse Jesus e ser liberto por Ele. É por isso que cristão de 20 anos que ainda não experimentou a glória de Deus em sua vida, porque ele quer Jesus por perto, mas não quer renunciar para ter esse Jesus. E quando a coisa aperta, Jesus quer abandonar
você tanto deseja, tanto ama, que não é você. Ele diz: Senhor, sai fora do meu território, porque nesse território quem manda sou eu. Tu vens, daqui para lá tu podes ir, daqui para cá é comigo, eu me garanto. Dizemos como esse pessoal disse: saia desse território, a tua presença no nosso meio nos dá prejuízo. E suplicava o povo, dizendo: território. O povo que olhou esse gadareno, o povo gadareno, melhor, o homem de Gadária, agora livre e liberto, diz: o que fez para ele nos provocou prejuízo, não te queremos aqui. Terceira palavra, súplica. E é aqui que eu queria chegar, e é aqui que eu quero trazer para vocês. Versículo 17. Imagina a cena agora. Faça um mental dessa narrativa do que está acontecendo. Esse pessoal aqui dessa cidade, você já percebeu o espírito deles? Qual é? Esse homem agora está liberto, vestido, comportadinho, porque quem encontrou Jesus é assim, pleno juízo, não é um infantil, não é ameninado, em pleno juízo, conversando. E agora ele percebe o movimento. Jesus está indo embora, Jesus está entrando no seu barco. Expulsaram Jesus que me libertou. O que vai ser da minha vida agora? Será que eu vou voltar àquilo que eu vivia como possuído? Se expulsaram o próprio Jesus, o que vão fazer comigo? E quando ele percebe Jesus, os discípulos indo para o barco, ele corre atrás e a palavra é implorar e suplicar entra de novo. Ele disse: por favor, Jesus, não me deixe ficar aqui, deixe eu ir contigo, deixa eu te seguir, deixa eu entrar no barco. Implorava, implorava, implorava. Jesus disse: você não vai. Eu confesso que Jesus é muito diferente de nós, como humano, inclusive, como homem. Porque se eu tivesse a proeza de ter na minha oração esse gadareno, um homem da legião, tivesse sido liberto, meu irmão, eu ia pegar o culto da irmã Silvana, agora o culto é meu, quinta-feira à tarde, presença toda quinta-feira, ou o gadareno que tinha uma legião de demônios, agora liberto, venha para aqui, ou te dora, faixa, quinta-feira da libertação dos demoniados, porque eu oro e não sobra nada. Se tinha alguém que tinha seguido a Jesus, era esse cara. Um queria casar e Jesus o reprovou porque não seguiu. O bichinho queria construir família, outro estava com o pai doente, tinha que cuidar, Jesus o condenou. Você tinha que me seguir mesmo assim. O outro juntou dinheiro, comprou uma propriedade. Jesus, agora é a minha hora, agora é a minha vez. Jesus o repreendeu. E o homem que não poderia ficar nesse lugar, Jesus disse: você não vai comigo, volta para sua casa. A pergunta é: por quê? Quando alguém implora desse jeito para seguir a Jesus, Jesus fala: você não vai. Algumas coisas estão acontecendo aqui para respondê-los. Isso está no versículo que eu estou falando, no versículo de número 19. Jesus não o permitiu, mas disse: vai para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quantos fez por você, como Deus teve misericórdia de ti. Esse Jesus é extraordinário. Nós sabemos muito bem que se existe um ambiente, primeira coisa, antes de dizer, se existe um ambiente que pode provocar em nós traumas, que pode abrir coisas em nós espirituais, por bem ou por mal, se existe um ambiente que pode nos curar na mesma proporção que pode nos adoecer, se existe um ambiente que pode quebrar os nossos relacionamentos para o resto da vida, a relação no qual eu tenho na minha fase adulta
é um reflexo do meu comportamento na família, familiar. E Jesus, entendendo que esse homem viveu e como ele chegou a um estado de possessão, de como ele se tornou um reflexo, o outdoor, se tornou a luz daquele lugar que refletia, o sol que refletia, a lua que refletia o estado social daquela cidade, como esse homem chegou dessa maneira, como ele entrou num estado de um caos humano na vida, provavelmente é porque começou com seus traumas dentro da sua casa. Jesus olhou para ele e disse: você agora está liberto, mas não vai comigo, porque uma coisa tu tens que fazer: vai para a tua casa e mostre como Deus é misericordioso para com você. Primeira coisa, palavra de Deus essa noite. Primeira coisa, Deus tem mais interesse na sua cura emocional do que no seu sucesso ministerial. Amém. Amém. Eu vou repetir. Deus tem mais interesse na sua cura emocional do que em seu sucesso ministerial. Amém. Amém. Esse homem queria seguir Jesus. Eu quero ser um deles. Quero viver e aprender aos seus pés. Jesus disse: não me siga ainda, porque há coisas dentro de você que precisam ser curadas. Vá para a tua casa, porque a primeira coisa é lá que isso tem que ser curado. Que coisa interessante isso. Quando Jesus diz: vai para a sua casa. Por que às vezes, preste atenção, nós somos libertos por Jesus, nós conhecemos Jesus, nós vivemos Jesus, nós sentimos esse gozo da salvação em Jesus, mas parece que dentro de nós ou dentro das pessoas, os traumas da vida não são arrancados, continuam com os mesmos medos, com as mesmas fobias, continuam com as mesmas angústias psicológicas. Nós estamos chorando aos pés de Jesus, temos dons espirituais e parece que as doenças emocionais continuam sendo habitadas por nós. Por isso que crente salvo em Jesus ainda tem depressão, salvo em Jesus sim ainda tem síndrome do pânico, porque se eu sou salvo, a grande pergunta da década passada era: crente não pode ter isso porque agora é crente. Eu digo: pode, porque Jesus disse para esse homem: você agora está liberto, me conheceu, mas dentro de você precisam de curas que está dentro da sua casa, que você precisa buscar e ser curado. Porque em nome da salvação, em nome de ministério, em nome de frequência de culto, em nome de igreja, em nome disso tudo, nós não queremos reconhecer que precisamos de cura psicológicas e emocionais dentro de nós. Eu digo, precisa, para poder viver ainda mais e melhor o amor de Deus em você. E isso normalmente está dentro da nossa casa. É lá que as portas se abrem. É lá que as emoções são moldadas na vida. Jesus está mais interessado que os traumas desse homem são curados, os traumas familiares são curados, do que ele seguir o próprio Jesus. Aí você me pergunta, você pode estar me perguntando nessa noite: o que está acontecendo? Lembra que eu falei que ele disse: sou legião, que os espíritos estavam gritando, estavam dizendo: possessos por um povo que não é nosso. A palavra, o nome, a raiz do significado da cidade, o homem que agora está em pleno juízo, libera o povo, tem medo e antes não tinha medo. É porque agora Jesus está dizendo para esse cara aqui, que agora libera: você tem traumas emocionais, coisas em você que precisarão ser curadas dentro da sua casa. E quando isso acontecer, a sociedade vai olhar para você e terá que se enxergar que precisam de libertação também, ainda que não são possuídos como você era. É mais ou menos assim. Todo mundo gosta da ovelha negra dentro de casa. Não confessa, mas gosta. Sabe por quê?
Quem sabe? Enquanto tem ovelha dele, todo mundo olha para ele. Está dizendo, o maluco é ele, o doido é ele, quem precisa ser curado é ele, quem precisa de tratamento é ele. Que cara maluco, que cara doido, olha só o que ele faz, ele é o centro das atenções e ninguém olha para a minha podridão enquanto houver alguém mais podre do que eu. É igual homem que estava no tanque de Betesda. Eu só estou na cama há 38 anos, aquele ali está pior do que eu, vou ficar aqui. Porque quando nós, seres humanos, olhamos pessoas em situação pior que a nossa, ainda que é um desconforto a nós nos sentimos privilegiados, ainda que horrorizamos o estado que estamos. Uma coisa nossa. Essa sociedade agora vê esse homem liberto e diz, pronto, o cara que denunciava aos soldados romanos, que era legião, o cara que metia tapa na cara de tudo que é soldado, o cara que não tinha prisão romana que o pudesse segurar, o cara que podia fazer o que quisesse, em nome de demônios e da sua loucura, estar curado, e agora vou ter que olhar para mim, vou ter que me enxergar como pessoa, como gente, como ser humano. Ele está livre e eu vou ter que buscar a libertação pessoal. Isso nos ensina, sabe o quê? Cuidado com os apontamentos que você faz, porque pessoas supostamente estão piores do que você. Busque a sua cura mesmo assim. Busque a sua libertação e a sua liberdade em Deus mesmo assim. E você pode me perguntar como que eu curo os traumas, como que eu curo o meu emocional dentro da minha casa, da minha família. Falar é fácil, fazer vai ser difícil. Por uma única coisa, chamada perdão. Perdão. Volte para a sua casa, para a sua família, para conselhos. Mostre que Deus teve misericórdia de você. O Evangelho é o que eu recebi de Deus e replico em pessoas. Se Deus teve misericórdia de mim, eu vou ter misericórdia de pessoas. Jesus está ensinando ele, volta, perdoa. Volta, receba perdão. Volte, seja perdoado. Volte, reconcilia. Volte, reconstrua a sua vida naquele lugar que tanto te prejudicou. Que é a terceira coisa dessa pergunta. O ambiente no Evangelho de Jesus Cristo, na salvação em Deus. O ambiente naquilo que você sofreu, que você teve as suas dores, que você viveu seus medos e seus traumas. Quando Jesus te liberta e te salva, Deus quer que você enfrente os problemas que você viveu outrora e não se esconde. Não se esconda em nome de uma conversão. Que é isso? Vou trazer na prática. A gente que converte, agora eu era uma pessoa, sou outra, eu não me misturo com pessoas como antes. Não me misturo nos meus familiares, porque eles não são mais como eu sou. Não estou no ambiente da minha casa mais, porque agora sou eu que vivo o Evangelho. E lá eu sofri, lá fui contaminado, lá eu sou perseguido. Quero me esconder em outro lugar que eu gosto. Jesus está dizendo, conversão não é isso. Conversão é você enfrentar e mostrar que Deus é um Deus misericordioso e que pessoas terão que se enxergar agora. Porque se você foi liberto, eles também poderão ser libertos em nome de Jesus. Volte para a sua casa. É o contrário que nós fazemos. Nós dizemos, cuidado, não vá mais. Não volta para a sua casa. Fique aqui. Jesus está dizendo, volta, seja curado naquele ambiente que te trouxe medo e trauma. Seja perdoado e peça perdão naquele lugar. Jesus está dizendo, peça perdão para pai, peça perdão para mãe. Está dizendo, pais, peçam perdão por filhos que você se sente rejeitado. Está dizendo, filhos, perdoam seus pais por algum momento você sentir um abandono que houve na sua vida e esse trauma que existe em você. Está dizendo, esposa, perdoe marido, marido perdoa esposa, ex-esposa perdoa ex-marido, ex-marido perdoa ex-esposa. Comece a reconstruir uma nova vida com perdão.
os medos que você viveu, os traumas que você viveu, uma nova história pode ser reconstruída em você. Perdoa. Mexa na ferida que te fez chorar e te machucou. Coloca o dedo onde dói. Lembre daquilo que te fez arrancar suspiros e te colocou ódio e raiva no coração. Volte para sua casa. Não viva mais em túmulos, não viva mais onde há coisas mortas. Coisas do passado, quando não são resolvidas, são como defuntos que existem em nós, porque cheira mal o tempo todo. Ele estava aprisionado porque é como correntes que levamos para a vida existencial. Jesus agora o libertou e disse: perdoa e seja perdoado na sua casa, onde você viveu e onde você estava. Muitos de nós, nós sempre inclusão, temos tudo para viver as mais profundas experiências do amor de Deus em nós. Não conseguimos, porque existem dentro de nós coisas que precisam ser perdoadas e voltarmos para a nossa casa. Estamos libertos, estamos livres, estamos no regozijo da salvação. Mas você, quando se olha, você se pergunta: antes eu era assim, os mesmos medos, os mesmos traumas, as mesmas infelicidades, e eu agora sou salvo, mas continuo os mesmos medos, traumas e infelicidades. É porque você esqueceu de voltar para casa. Esqueceu. Sabe por quê? Jesus falou isso para ele. No Antigo Testamento nós vemos o tempo todo que fulano andava com Deus, e ciclano andava com Deus. Ele foi: eu quero andar com Deus. E Jesus agora está dizendo: não precisa mais. Agora é Deus que anda com você. Não precisa mais, agora é Deus que anda com nós. Não precisa mais, agora é Deus que habita no templo, que é o coração daqueles que recebem a glória de Deus. Não precisa mais na sua casa, enfrentando os seus medos e os seus traumas da vida. Agora é eu que ando com você. É eu que tenho interesse da sua cura emocional. Sou eu que tenho interesse. Sou eu que tenho interesse dos seus traumas. Sou eu que tenho interesse da sua liberdade existencial. Sou eu que quero te colocar no seu colo e você experimentar o que verdadeiramente é viver o amor de Deus, o amor familiar, o amor matrimonial, o amor de relações, de afetos, de afinidades. Jesus está dizendo: eu que ando contigo, mas seja curado em nome de Jesus. E o último texto vai dizer que muda o tempo verbal, porque também muda o tempo histórico. Infelizmente o português não nos dá isso, mas é isso. E esse homem, um tempo depois, ao que eu estou dizendo no original, porque muda o tempo verbal, muda também o tempo histórico. Esse homem, depois que voltou para casa, começou a anunciar a palavra de Deus em 10 cidades do conjunto daquele lugar. E todos ouviam e ficaram maravilhados de como Deus pode libertar um homem como ele era. Primeira só, esse é o interesse de Deus em nós. Vivermos a ceia do Senhor com o coração mais liberto possível. Olha para você. Lembra da tua infância, da sua adolescência, da sua juventude, dentro de casa. Lembra hoje na sua casa. O que existe em você, que a sua existência, que esta existência não permite que você viva plenamente a glória do amor. Eu conheci pessoas tem medo de casar, porque viu dentro de casa um pai espancar a sua mãe. Conheci algumas pessoas assim.
Conheci pessoas que entram no casamento já sabendo que não vai dar certo, porque a sua família inteira é assim. Conheci pessoas que não têm prazer na intimidade conjugal, porque sofreu abusos na infância. Muita gente é assim. O Senhor está dizendo: é hora de você voltar para a sua casa, perdoar e ser perdoado, porque eu desejo que você tenha mais cura emocional e existencial do que avance naquilo que você chama de ministério e glória de Deus. Viver a glória de Deus é viver a liberdade em tudo que nós somos e vivemos para esse Deus. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Primeiro, se enxergar como pessoa e não apontar mais a ovelha negra. Segundo, há coisas em nossa vida que só irão acabar numa luta de oração e buscando ao Senhor. Terceiro, viver o reino de Deus com profundidade, às vezes, requer prejuízos de nossa parte. Os mais diversos prejuízos para vivermos isso. Renúncia, renúncia, renúncia. Quarto lugar, Jesus tem o maior interesse que você seja livre na presença dele. Você pode ser feliz, bem-aventurado, feliz. A vida abundante de Deus envolve tudo que somos, mas não conseguiremos ser se há coisas em nós que ainda precisam ser tratadas e curadas. Palavras que você ouviu, desânimo que te deram, insucessos que vêm de boca de pai e de mãe. Não tem coisa mais bonita do que ouvir da boca de um pai e mãe coisas que te deixam angustiado para sempre. Volta e veja e fala quanto Deus teve misericórdia de ti. Lembro que uma vez eu atendi um jovem muito tempo. É uma bênção. Na igreja era um animado, é um animado para cima. E um dia ele entrou no lugar que eu estava, porque queria conversar comigo, e disse: eu tenho uma coisa para dizer. Eu tinha 16 anos de idade. Somos em 3 irmãos. Meu pai olhou para mim e falou: você não chega nem aos pés dos seus 2 anos de irmãos. Eu disse: pastor, aquilo lá nunca mais saiu da minha cabeça. Hoje, com quase 27 anos, ainda martela em mim todos os dias que eu sou incapaz, que eu não posso, que eu sou um fracassado, que as coisas da minha vida não vão dar certo. Sabe como que isso é curado? É difícil de fazer. Porque vai ter que colocar o dedo na ferida. Volta. Toca no assunto. Diga naquele dia assim, assim, assim. Mas eu te perdoo em nome de Jesus. Abra o seu coração. Seja liberto das coisas que te paralisam. Não permite que o ambiente da espiritualidade camufla os traumas que você vive hoje. Não permita que o ambiente religioso, eclesiástico, coloque uma camuflagem em coisas que precisam ser curadas em você. É por isso que em ambientes mesmo espirituais e religiosos, taras as mais diversas, existem
Existem medos dos mais diversos. Ouvimos fulano fez isso ou aquilo, aconteceu isso ou aquilo, porque foi camuflado no ambiente religioso, espiritual, e não tratou, não ouviu Jesus dizendo: vai para a sua casa primeiro, seja curado dos seus medos e angústias, dos seus traumas, e depois anuncie. Deus tem misericórdia. E é por você e por mim que eu quero orar nessa noite, para a gente participar do corpo de Cristo, se sentindo mais livre, mais liberto, mais leve. Você não precisa ser assim. Essa é a boa notícia do Evangelho. É uma nova, algo novo. É uma boa notícia o Evangelho. Não é uma má notícia, uma boa notícia. Você não precisa mais ser assim. Por isso que Pedro, alguns deles, teve que voltar para a rede em algum momento, para provar para si mesmo que agora a rede deles seriam outras, e não ficar pensando naquilo que estava lá atrás. O povo de Israel não prosperou em Canaã, porque eles ficavam lembrando da cebola do Egito. Não foram curados. Jesus hoje quer te incentivar a curar. Mas pastor, Jesus não pode arrancar isso com uma mão. Ele pode te fazer mais leve, mas Ele quer que você seja curado com perdão humano. Ele pode te encorajar nessa noite, pode te dar a consciência nessa noite, te dar a mente, o processo que você tem que fazer: voltar para casa, abrir a boca, colocar o dedo na ferida, perdoar e ser perdoado, e viver livre e leve, em nome de Jesus. Senhor, amém. É no Teu nome que nós estamos, pleno amor de Deus, hoje. Há muitas de nós, Senhor, muitos de nós. Estatisticamente, há muita gente aqui, estatisticamente, que vive tantos traumas, de medos, de palavras de inferioridade aos nossos filhos, ou pessoas que dependem de nós, ou pessoas que vivem dentro da nossa casa. Senhor, nos ensina a ser amáveis, nos dê amabilidade para viver uns com os outros. Como igreja, estamos aqui porque precisamos ser curados todos os dias. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Podem tomar os nossos assentos, por favor? A palavra de Deus diz que Jesus, na sua última reunião com os discípulos, foi em torno de uma mesa, e Ele deu instruções preciosas, falou de muitas coisas que nós relembramos na palavra. Hoje a palavra de Deus veio ao nosso encontro, nós podemos nos alegrar por isso, porque falou de coisas essenciais que nos ajudam a prosseguir nessa vida. Paulo, inspirado pelo Senhor na sua caminhada, em que Jesus se manifestava a ele por inspiração ou por teofania, não sabemos, mas ele, explicando isso num dos seus textos preciosos, que nós lemos bastante na ceia, ele disse: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário em favor de vós. Fazei isto em memória de mim, diz o Senhor. Paulo, quando expressa esse texto, tem a ver com o contexto dessa palavra preciosa que nos alcança nessa noite, porque fala de lembranças, história, quadros, testemunhos, aspectos que só nós conhecemos e que só Deus conhece, de quando estávamos no nosso caminho de perdição e Ele, por misericórdia, nos alcançou. E quando Ele nos alcançou, a palavra não foi de repreensão ou de juízo, mas foi uma palavra de amor e misericórdia. E Ele se debruçou sobre nós e nos resgatou da nossa boa maneira de viver e nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu penso que nessa noite, a nossa segunda
mesa do Senhor, na segunda ceia do ano de 2020, podemos nos alegrar, porque o Jesus que nos salvou é o mesmo que curou. O que curou é o mesmo que transformou. O que transformou é o mesmo que deu significado, é o mesmo que deu vida e vida com abundância. É o mesmo que te livrou de tantos males, tantos prejuízos, e te trouxe até aqui nessa noite. Então, alegra-te, filha de Sião, porque o teu Redentor vive e reina sobre você, reina sobre sua família, reina sobre os seus negócios, reina sobre tudo que você tem, tudo que você é. O Senhor te traz nessa noite para uma reflexão profunda, e a minha oração é que, ao se encontrar com esse pão e com esse cálice, você faça de fato um memorial do que tange essa palavra, quando Jesus diz: faça isso em memória de mim, na sua vida. Não deixe de lembrar, como foi ministrado aqui pelo pastor Fabiano, da sua história, do quadro histórico da sua vida linear, aonde ele entrou, e quando entrou, como você estava, e como você estava, como está hoje. Essas medições são necessárias, porque se não é a mesa do Senhor, vez por outra, nessa caminhada da vida, nós vamos passando ano a ano, e muitas vezes só olhamos porque é efêmero, só olhamos porque não tem valor, só criticamos e só falamos de coisas passageiras. Mas Ele diz para nós nessa noite abertamente: olhe para mim, se aproxime de mim, mas antes, faça reflexão, faça uma memória da sua própria vida, e após fazer isso, esteja apto a participar, esteja apto a colocar a mão na intimidade do corpo e do sangue do Senhor. Eu peço que, em nome de Jesus, possamos fazer uma oração ao Senhor. Eu peço que você, por favor, feche os seus olhos. Eu quero orar por nós. Chamar os pastores que se posicionem aqui, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença uma vez mais em oração, crendo que o Senhor nos ouve quando falamos em nome de Jesus, quando buscamos a Tua face. Agora nós te pedimos, Senhor, por esse ato bendito, por essa celebração que fazemos no nosso coração, na nossa consciência, quando esticamos o quadro da nossa história e nós olhamos exatamente onde o Senhor entrou nela, e toda a Tua obra, que é maravilhosa e perfeita, toda a Tua vontade que tem sido executada, e todos os percalços que são próprios dessa caminhada. Nessa hora nós te louvamos, porque o Senhor nos dá o privilégio novamente de chegar à Tua mesa e participar desses elementos que são símbolos, mas que representam na nossa consciência o Teu ato divino, precioso, único, o Teu sacrifício perfeito naquela cruz, o Teu corpo entregue ali por nós, o Teu sangue que verteu sobre nós, o Teu corpo que nos gera vida e o Teu sangue que nos dá a redenção, a purificação dos nossos pecados. Recebe, Senhor, a nossa gratidão nessa hora. Prepara os nossos corações através dessa palavra que foi ministrada, que possamos liberar perdão, que possamos receber o Teu perdão, que possamos deixar a nossa história muito clara diante de Ti e ter a consciência que não merecemos estar aqui, não merecemos o que vivemos, não merecemos o que o Senhor tem feito, não merecemos a transformação que o Senhor tem operado em nós, não merecemos os benefícios dessa vida que tem vindo das Tuas mãos, não merecemos, mas é porque entendemos que não merecemos, que a Tua graça se manifesta nessa hora, no nome de Jesus, porque é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que nesses passos que vamos dar, que os meus irmãos darão, passos de fé, na caminhada da fé, para se aproximar da Tua mesa, que haja consciência desse ato, a cada passo haja um entendimento profundo do que estão fazendo, porque não é uma brincadeira, não é um ato religioso, não é só um símbolo vago. Não, Senhor, é um encontro com a vida, é um encontro com a salvação, é um encontro contigo, na intimidade daquilo que somos, porque vamos colocar esses símbolos em nós, mas a nossa consciência salta, dizendo ao Senhor que nós entendemos, e que porque entendemos, nós reconhecemos
Reconhecemos que a Tua misericórdia mais uma vez nos alcançou. E nessa noite nós entramos na Tua graça para Te louvar, Senhor, para Te agradecer por mais uma mesa na Tua casa, por mais uma mesa na Tua presença, por mais uma vez termos saúde física, emocional e espiritual para esticar a mão sobre Ti e colocar o Senhor dentro de nós, nessa simbologia eterna que só vai acabar naquele dia, mas nós faremos isso contigo na eternidade. Tu prometeste uma mesa conosco, em que Tu mesmo nos servirás. Recebe, Senhor, as nossas frontes baixas, nossos corações contritos, nossos olhos fechados, olhando para dentro de si. Recebe, Senhor, recebe a nossa gratidão nessa noite, no nome santo e bendito de Jesus. Por favor, medite, nós vamos ministrar um louvor. Medite nesse louvor enquanto os pastores batem o pão que já está partido. Por favor, se levante. O nome de Deus é assim, a gente pensa e eles agem. Por favor, nós vamos se organizar para participar da mesa do Senhor. Você, por gentileza, forma 2 filas aqui ao meio para vir. Ao pegar, você sai pelas laterais. O pessoal da esquerda, da direita, por favor, podem vir em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Podem vir, por favor. Pegue os 2 elementos, volte no seu lugar e se assente. Por favor. Aleluia. Bendito seja o nome daquele que vive. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Pega os 2 elementos, volte para o seu lugar, se assente, por favor. Glória a Jesus. Seja exaltado o teu nome, Senhor.
Faça isso com gratidão, com alegria, com memória. Faça com entendimento, com discernimento. Faça com verdade. Quando você mastiga, diga para Jesus quanto você o ama, quanto você é grato pela vida que Ele te deu, porque esse pão, esse corpo foi o que pagou o preço para que esse teu corpo tivesse vida, e vida com abundância. Ele entregou o corpo dele no lugar do meu, no lugar do seu. Mastigue, coloque o Senhor dentro de você. É um ato de gratidão. Você tem que olhar para si, para a sua história, e reconhecer os livramentos, as oportunidades, as bênçãos, o milagre, a cura. Seja grato por isso. Tome o cálice em suas mãos. Agora coloque o símbolo de aliança eterna em suas mãos. Uma aliança profunda, por isso cabe sangue dentro. É um copo, é uma taça em que na borda o símbolo dessa aliança se manifesta. E agora você pode colocar os seus lábios, a sua boca nessa aliança, e colocá-la diante de si no ato profético, olhando para cima, identificando o lugar que você vai morar com o Senhor. Ministre o sangue do Senhor sobre você. Essa é a aliança de salvação. Esse é o sangue da redenção. Esse é o sangue do Cordeiro imaculado. Ah, é só um suco de uva? Não. Esse é o novo e vivo caminho, comprado pelo sangue do Cordeiro há séculos e por todos os séculos. Amém. Aleluia. Não há maldição sobre você. Absolutamente não há maldição sobre você. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Ninguém pode pôr as mãos no Filho do Senhor. Aleluia. Ele te resgatou da tua boa maneira de viver, te deu uma nova vida, te deu esperança, te deu discernimento, te deu sabedoria, te deu fé para crer que essa vida não é só desse lado, não é só uma questão cronológica, horizontal, não! O cristão não teme a morte, porque ele já vive na eternidade de Deus, porque esse sangue te prova isso. Esse sangue prova que o nosso Redentor vive e reina para todo sempre. Não há absolutamente nada que possa nos separar desse amor dele por nós, em Cristo Jesus, na cruz daquele Calvário, manifesto nessa mesa, nesse sangue. Absolutamente nada. Os romanos olharam para o céu e viram um caminho de leite, Via Láctea. Os cristãos olharam para o mesmo céu e viram um caminho de sangue escarlata, o caminho vermelho, o caminho vivo, o caminho exaltado entre as nações, o caminho recebido no céu, profetizado na terra, glorificado entre os anjos. Esse sangue é o motivo de estarmos aqui. Esse sangue nos purificou, nos lavou, nos proporciona o que fazemos hoje aqui. Ter alegria em meio a tribulações, ter discernimento do que estamos passando e glorificar em meio a tudo isso, porque somos filhos de Deus, comprados por esse sangue. Pai, nós te agradecemos mais essa oportunidade de participar da tua mesa em comunhão, pela tua palavra que nos alcançou nessa noite, nos tratou, nos mostrou a direção, nos mostrou o teu discernimento acerca da cura, nos mostrou a importância de ir nas nossas casas, resgatar as nossas vidas através do perdão, cura emocional, cura relacional, cura histórica, cura paternal, maternal, familiar, irmandade. Ah, o Senhor se agrada disso. Oh, glórias ao teu nome. E o teu sangue aqui nos dá condições. É o teu corpo, é a tua palavra. É essa água viva que desce do rio da vida, que jorra desde o trono de Deus, que dentro de nós se manifesta. É isso que nos dá condições de, com lágrimas, chegarmos a ti nessa hora e te agradecer por essa mesa.
Como família, nós participamos da tua mesa. Não sabemos se é a última. Não sabemos, Senhor. Nós temos programado algumas mesas desse ano. Mas tu sabes. Tu sabes. Tu conheces. Nossa vida está em tuas mãos. Nós te louvamos por isso. Não tememos a morte. Tu comprou a vida por nós. E nós te louvamos. E nós te agradecemos, Senhor. No nome santo e bendito de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Você está alegre com o Senhor? Eu estou muito alegre com o Senhor. Glória a Deus. Quero convidar agora, pedindo perdão a você. Queríamos fazer isso antes de tudo, antes da palavra, antes da ceia, mas não consegui chegar a tempo. Me perdoe. Perdoe a família Teruel. Quero convidar aqui os pais do Kelvin, os pais da Isa, a Isa, o Kelvin, a nossa princesa, o nosso mascote, a Luísa, que chegou nesses dias aqui para nos alegrar. Veio como presente no dia 25 de dezembro do ano passado. Deus é tão bom com o Kelvin e com a Isa que fez isso. A palavra de Deus diz, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 2, verso 22, cumpridos os dias da purificação, o menino foi levado ao templo para ser apresentado. Nós, segundo a tradição cristã, entendemos que as crianças não devem ser batizadas porque não há nelas consciência, mas a palavra recomenda que sejam apresentadas ao Senhor porque pertencem ao Senhor. E Ele nos dá filhos para que cuidemos deles nesse tempo aqui. Mas os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre e o seu galardão. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque nessa geração Deus tem erguido vocês como instrumentos de bênção, como referência, como um casal de jovens que se entregam ao amor de Deus, se entregam no casamento, se entregam na aliança, e Deus tem honrado vocês. Em meio a tantas lutas que é próprio do casamento, próprio da vida do Evangelho, próprio daqueles que se colocam à disposição do Senhor, e Deus coroa vocês de honra e glória, quando dá a essa criança perfeita em saúde, e coloca nos braços de vocês, provando, e dando a vocês a condição de entender o tamanho desse amor que Ele tem por vocês e por toda a família. Recebam essa noite no coração de vocês como um ato de gratidão, porque também é o dia que você nasceu, e você não poderia escolher um dia melhor que agora para apresentar a tua filha primogênita ao Senhor. Que Deus honre essa atitude, que Deus faça com que o caminho de vocês seja próspero em todo o tempo, e que o Evangelho, através das vidas de vocês, possa alcançar muitos jovens, em nome de Jesus. Quantos creem assim? Amém. Por favor, se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero apresentar essa princesa. Olhe comigo, estenda suas mãos para cá. Senhor, nós te apresentamos, no nome de Jesus, essa criança, Senhor, que é um presente para este casal, é um presente para essas duas famílias, e é um presente para todos nós aqui da Tiradentes, porque ela se manifesta no nosso meio como a tua esperança de vida entre nós, como a tua graça que se manifesta naqueles que contigo firmam aliança de casamento. O Senhor deu essa criança para eles como um ato de amor, pedindo tão somente nessa hora que o Senhor possa continuar dando saúde, sabedoria e discernimento ao Kelvin, a Isa e todos os seus familiares, que possamos vê-los crescer no teu Evangelho, nas tuas promessas, cuidando dessa criança em todo o tempo, em todas as áreas de sua vida. Eles tenham condições de sustentar, abençoar, educar, trazer para os teus caminhos todos os dias, criar de acordo com os mandamentos da tua palavra. Ah, Senhor, nós nos alegramos nessa noite, porque estamos vendo o fruto do amor deste casal em nossas mãos. Te pedimos, recebe a Luísa, Senhor, os teus cuidados. Graça te damos por essa vida, pelo casamento, pelo ministério dos teus filhos. E em ti confiamos que as tuas misericórdias se estenderão
e eles poderão gozar de todos esses privilégios na tua presença, para a glória do teu nome, Pai, no nome santo e bendito de Jesus, teu Filho. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Por favor, tome seu assento, nós já vamos concluir. Muito obrigado. Deus abençoe a família Teruel, a família da Isa também. Irmãos, nós já estamos concluindo. Desculpa eu estar andando assim, que eu fiz muita força ontem, depois dos 20, né? A gente já não é o mesmo. Eu estou aqui, só misericórdia de Deus. Cada movimento eu lembro que eu sou homem. Ai, Jesus. A Mônica sabe bem. Queridos, eu quero só compartilhar com vocês, pedindo gentileza, o horário já foi, mas eu quero só compartilhar com vocês algo que aconteceu no último sábado, dia 25 de janeiro. No último sábado de janeiro, dia 25, aconteceu algo muito importante, eu queria compartilhar com vocês. A Igreja do Senhor nesse lugar. Nós nascemos aqui com praticamente todos os ministérios e nós começamos a nos organizar e entendemos que somos 12 ministérios em ação. Fora os pastores que ministram a palavra, os cultos de tarde e noite e os PGs e tudo mais, nós somos 12 ministérios. Desses 12 ministérios, 3 ministérios não têm uma liderança efetiva ainda, estamos cuidando, estamos prospectando para que aconteça. Desses 3 ministérios que não são novos, mas eles estão desde o começo, desde do histórico do meu coração ministerial, esses ministérios eles estão sendo apenas formatados. Dos 3, nós já temos em execução o nosso projeto Amor que Alimenta, que são as cestas básicas e outras variáveis que vão ocorrer. E agora Deus nos presenteou já no começo do ano, na verdade final do ano passado, início desse ano, com desses 3 o segundo ministério, chamado Casa Amor. Casa Amor é um ministério que vai ser uma plataforma de ação, um lugar em que todos os ministérios da igreja vão poder existir, executar funções, trabalhos, projetos. Então todos os outros 12 ministérios da igreja poderão ir lá fazer algum tipo de atividade. Que atividade é essa? É uma atividade social. Nós escolhemos porque Deus nos plantou aqui, nós olhamos para essa região da cidade e entendemos que temos que trabalhar nessa direção. Já fizemos algumas ações em tantos outros bairros da cidade, incluindo Vila Barros, com o nosso amigo Cleverson, mas agora estamos, já desde o começo, entendendo que essa é a região que temos que nos movimentar. E já há 4 anos eu tenho andado ali numa rua com o meu amigo Samuca, e nós, olhando para aquela região, encontramos uma família, uma coisa muito inusitada, e nós estamos acompanhando essa família há um tempo, e aconteceu algumas coisas com essa família e nos entristeceu muito, mas Deus levantou uma pessoa. E essa pessoa, numa madrugada na casa do Fábio, numa vigília, e ela se manifestou dizendo que tinha muito prazer em trabalhar com crianças. Eu comecei a falar desse sonho, que era o projeto Casa Amor, um projeto com crianças, chama Café com Jesus. E essa pessoa, que é a Viviane e o André, se dispuseram a participar disso e querer estar com isso. E aí eles fomos visitar a casa deles. E a casa deles é justo na rua que eu e Samuca nos movimentamos há 4 anos. Ali eu já senti uma das confirmações de Deus. Esse casal é uma bênção. A Viviane trabalha com crianças desde a sua infância. Ela foi resgatada pelo Senhor na igreja presbiteriana. E ela vem trabalhando há 40 anos com crianças. E ela é uma bênção. O André também. Cederam a casa deles, a garagem da casa deles, para iniciarmos esse projeto. Casa Amor nasceu na garagem da casa do André e da Viviane. E aí nós, porque Deus foi confirmando, foi agindo, nós estávamos pensando que tudo isso poderia acontecer, Deus abriu uma casa, e nós estamos alugando essa casa, essa semana vamos assinar um contrato. Nessa casa faremos uma transformação de pintura, e lá nascerá o projeto Casa Amor. E o primeiro projeto ministerial que encampa com Casa Amor nesse lugar é o Ministério Infantil, com a nossa líder Lígia. E desde o começo dessa igreja,
me ouve falar do Café com Jesus, me ouve falar do Projeto Lucas, e a Lígia, de forma muito aguerrida, tem feito todos os trabalhos aqui da igreja, tem nos ajudado em todas as áreas que tangem ao Ministério Infantil, mas a Lígia também tem o seu trabalho, tem a sua família, tem os seus netos, então para ela sempre foi muito difícil atuar fora do que ela já tem feito de precioso aqui dentro da igreja. Então nós esperamos o tempo certo, estivemos orando, a Lígia com muita paciência, eu também, o tempo de Deus. E aí surge a Viviane, que é a nossa professora local, a nossa coordenadora local. Ela está aqui, eu quero convidá-la para vir. Eu não sei se a Lígia está, a Lígia veio de manhã. A Lígia está aí? Se a Lígia estiver lá na sala das crianças, por favor, alguém chama ela para mim. Não está? Ela veio de manhã, eu já falei, já apresentei ela de manhã. Essa é a Viviane, Viviane, esposa do André. É a nossa coordenadora local do projeto Café com Jesus dentro da Casa Amor. Eu queria que você desse uma salva de palmas a Jesus pela vida dessa mulher. A Viviane tem se disponibilizado ao longo desses meses, desde quando nós conversamos, e nós estamos traçando um projeto, falando com a Lígia dando todo apoio pedagógico para ela. E nós, pela graça de Deus, conseguimos no sábado, 25 de janeiro, inaugurar às 14 horas, lá na casa da Viviane, esse projeto. Eu queria que vocês vissem as imagens aí, pode passar lá, aí a garagem dela, fizeram a decoração. Aí foi lá a Lígia, a Andresa, a Adri, a Adriane, a Adriele, foi lá também a Vanessa, quem mais foi nesse dia, Viviane? Você... Quem mais? Aí os esposos, né, estavam lá, eu fui lá, o Murilo foi lá, o Rafa também foi, enfim. Os demais não foram porque foi muito rápido a ação e não deu para todo mundo ir. Porém, nós vamos iniciar a reforma dessa casa e aí vai sair da garagem ali da Viviane e do André e vai vir para essa casa. Quando vir para essa casa, todos serão convidados, vamos anunciar com o tempo, nós vamos fazer a inauguração então do projeto. A Casa Boa então nasce nesse endereço com um projeto apenas dentro, todos os sábados à tarde, das 14 às 16h30 aproximadamente. A Viviane está lá com a equipe das professoras aqui do Ministério Infantil em revezamento, fazendo atividades bíblicas, escolares, diversão, alimentação com essas crianças. Então as mulheres que aqui estão, que quiserem participar desse projeto, basta falar com a professora Viviane, ela vai coordenar você, dizer como você faz para participar desse apoio aqui, pedagógico, bíblico para essas crianças, que a Viviane nem convidou, olha a quantidade de crianças que deu. Em 3, 4 dias que nós resolvemos fazer, que ela saiu fazendo um pequeno anúncio, deu aproximadamente 40, 50 crianças. 40, 50 crianças entre 3 e 12 anos, aproximadamente. Não é? Agora, com essa casa, como tem vários pontos, vamos conseguir separar por faixas etárias. Nós temos um projeto grande a partir disso, mas nós entendemos que temos que começar. Tudo com Deus, a gente primeiro começa e o Senhor vai fazendo. Não é que somos desorganizados, pelo contrário, mas nós temos que iniciar. Porque nada que existe é possível de ser promovido. As pessoas precisam entender que nós estamos agindo e fazendo, e aí sim, pessoas engajarão nesse projeto, incluindo você. Então, por favor, a minha intenção de falar isso para você como igreja, é que você entenda que esse projeto é mais um dos ministérios que essa igreja tem. Dos 12 que aqui tem, esse é o 12º, só tem mais um para se inaugurar. Esse projeto está sendo inaugurado no ano de 2020, pela misericórdia de Deus. Aleluia! Alguém chegou para mim e disse: pastor, disseram que o senhor está agindo por impulso. Eu ouvi esse comentário na igreja e eu fiquei muito triste, mas isso não me abala porque eu estou ouvindo crítica a vida inteira. Mas eu fico triste porque a pessoa que falou isso, ela não entendeu ainda que esse projeto Café com Jesus tem a ver com a minha história de vida. Se ser impossível é pensar numa coisa que aconteceu na sua vida e leva 40 anos para que você possa ver isso novamente, então eu não sei mais o que é pensar bem. Eu não sou impossível, eu ajo por fé. A Bíblia diz que você não tem que agir por vista. Eu olho aqui e vejo um grande projeto. Eu não preciso ver isso fisicamente. Eu não preciso ver milhares de crianças sendo abençoadas para crer que o nosso Senhor começa com um embriãozinho, um espermatozoide no órgão e transforma aquilo num ser humano. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. E eu estou crendo, eu queria que você cresça comigo. Quando eu vou lá, eu vou atrás da minha própria história. Então,
é muito bom você participar de algo, é muito bom você poder contribuir com algo, mas você não é obrigado a fazer isso. Esses ministérios, eles vão, pela misericórdia de Deus, existir e ser abençoado, mas também nós precisamos de você. Você não é obrigado, mas você pode participar. De que forma você pode participar? De qualquer forma. Desde oração até alguma contribuição financeira, você está livre para não participar ou participar. O que não é bom é que você critique, porque nós estamos alcançando crianças que têm cicatrizes no rosto, cicatrizes nos braços, mulheres que chegaram lá naquela tarde de inauguração totalmente travadas, totalmente marcadas de cicatrizes, ainda com pontos. Essas coisas não dá para dizer como é que elas ocorrem. Mas eu não quero viver mais um evangelho só de dentro. Eu não aguento mais isso na minha vida. Eu não vim para cá com tudo que nós temos aqui nesse lugar para parar aqui. Isso aqui é o começo de algo grande que Deus fará, mas não é grande em termos de proporção física, número de pessoas que congregam. Não é esse tipo de grandeza que eu peço ao Senhor. Peço ao Senhor que Ele seja grande na minha vida, para que eu tenha cada vez mais recursos humanos e financeiros para alcançar crianças assim, para alcançar idosos, para alcançar mendigos, para alcançar drogados, porque a nossa igreja vai se movimentar nessa direção. Enquanto essa igreja existir, enquanto Deus permitir que eu seja o pastor dessa igreja, nós vamos nos movimentar nessa direção. Nós vamos nos ajuntar aqui para ouvir a palavra e sermos transformados por Deus por essa palavra, para agir na direção daqueles que nunca entrarão nesse lugar. Se você não quiser participar disso, amém, você não é obrigado. Mas por favor, não critique. Participe ou não participe. Você é livre. Mas se quiser vir, você é muito bem-vindo. Eu quero agradecer a Deus pela vida da Lígia, que é a nossa líder desse ministério, pela vida de todos os líderes desse ministério, que também vão ter as suas ações lá dentro da Casa Amor. Todos, a maioria já estão chegando em mim dizendo: pastor, nós temos um projeto assim, nós temos um projeto assado. E eu quero agradecer a Deus também pela vida da Viviane, do André, que cederam a casa para que esse projeto nascesse. Agradecer a Deus pela vida da Viviane, que está colocando as mãos lá junto com as demais professoras desse ministério para fazer com que isso aconteça. Agradecer pela vida do Elias, pela vida do Júnior, que tem me ajudado. Agradecer pela vida de todos os envolvidos, outros até de fora da igreja, que não participam aqui da Tiradentes conosco, estão contribuindo. E eu peço em nome de Jesus que vocês coloquem em pé, para nós orarmos juntos nessa hora. Quantos estão alegres com mais esse projeto que Deus nos deu aqui? Diga amém. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de iniciar mais uma tarefa, mais um ministério nessa casa, em busca dessas crianças, Senhor, que não têm esperança, que não têm muitas vezes razão nenhuma, Senhor, não tem comida muitas vezes, não tem absolutamente nada que possa ampará-los, e a tua igreja chegou, o teu evangelho chegou naquela rua, chegou naquelas 4 comunidades, e nós já ouvimos testemunhos, já ouvimos relatos. Nós não temos a ilusão que vamos transformar todo aquele lugar, mas nós temos a consciência que podemos fazer algo, e o Senhor nos move nessa direção, e nós estamos felizes por poder ver isso, poder participar disso. Te peço que o Senhor toque no coração dessas irmãos que aqui estão, daqueles que eu já contactei, daqueles que eu tenho na minha lista para ir buscar. Vai na frente, Senhor, se for a tua vontade, confirma, para que eles possam sentir o que eu sinto nessa hora, para que possamos juntos fazer algo para gerar esperança, para que o teu Espírito e a tua palavra entrem no coração dessas crianças ainda nessa idade, para que eles não passem por problemas e tribulações maiores nessa vida, que estão fora do teu plano. Faz com que essa casa, amor, Senhor, flua o teu amor naquela comunidade, muitas atividades aconteçam ali, desde as crianças até os idosos possam ser socorridos nesse lugar. Essa é a nossa oração, te pedindo que o Senhor confirme isso. Nós profetizamos em Ti que isso tudo dará certo, mas nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos limitados, nós não temos os recursos, mas nas Tuas mãos estão todas essas coisas, e nós dependemos do Senhor, e nós queremos Te ofertar isso, dizer ao Senhor que nós estamos alegres por esse projeto estar sendo anunciado à Tua igreja, anunciado no mundo espiritual, recebido por Ti,
profetizado, Senhor, pela fé que temos em nossos corações e crendo que nós vamos viver esse tempo de inauguração e vamos viver tempos maiores naquele lugar e o Teu nome será glorificado. Pai, eu te peço sobre todos os líderes dessa casa, todos que trabalham, Senhor, todos que são efetivados aqui, todos os nossos irmãos que participam de tudo isso, Pai, que possamos continuar juntos nesse propósito e que todos tenham liberdade para se mover e se comover e se direcionar dentro da Tua casa, dentro do Teu reino, no nome santo de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bendito e eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente em nossas vidas, transbordando todos os dias, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Se você crê, dê uma salva de palmas. Ele é digno, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele merece o nosso louvor. Abraça esse irmão que está do seu lado. Não saia sem abraçar alguém, por favor. Obrigado.